Olá, este é um programa especial que estamos falando sobre o livro que a ABIEPAN acaba de lançar comemorando os 30 anos de existência desta importante associação. A ABIEPAN, para quem não conhece, é a entidade que representa as empresas de equipamentos voltados à panificação e ao food service. Mas a ABIEPAN ela também engloba ingredientes que são utilizados nesses setores. E esse lindo livro nos foi entregue pela diretoria da ABIEPAN como uma forma de reconhecimento da importância da revista Panificação Brasileira, aonde nós temos contribuído não só com a revista Panificação Brasileira, mas com a Confeitaria Brasil, com a revista Mercado Sorveteiro e outras revistas nossas do food service para o sucesso, para o crescimento do setor. Então essa é uma forma que foi encontrada da própria associação está reconhecendo essa parceria que nós temos há longos anos. E o livro ele é muito interessante porque ele conta não só esses 30 anos, né, um livro bonito, capa dura, mas ele também fala, entre outras coisas, da linha do tempo. Ele apresenta a galeria de presidentes que fizeram parte da entidade durante esses 30 anos e também narra um pouco sobre as máquinas e a revolução industrial, quer dizer, um fator histórico mundial, aonde isso também refletiu no setor industrial no Brasil e, consequentemente, a evolução das máquinas e equipamentos dentro do setor de panificação. Então, nós temos aqui no livro uma palavra do presidente da entidade, onde o Ronaldo Ferraz, ele fala sobre o legado de respeito e de grande responsabilidade que a entidade tomou nesses anos, né? Isso mostrando que o caminhar de uma associação, de uma entidade representativa é sempre importante por defender a classe, por trazer união, por trazer convergências de temas que ficam muitas vezes dispersas, né? E é importante as discussões para que isso possa também ser levado a nível de governo, porque muitas vezes o tema que abate sobre uma empresa, ela sozinha não consegue levar isso adiante, mas quando se torna uma entidade, uma associação, muitas vezes se descobre que esse é um tema comum, é um problema comum. Então, uma entidade, uma associação tem essa importância de ser representativa, né? De agregar as necessidades de todos aqueles que estão ali labutando e trabalhando para o desenvolvimento do setor. Claro que a gente sempre fica atento, né, de que quais são as efetivas melhorias que uma associação pode trazer, mas eu sou testemunha porque por algumas vezes nós participamos, ou várias vezes nós participamos, tanto na parte de cobertura de eventos promovidos pela ABIEPAN, como também por termos sido diretor da Perfecta Curitiba, que é uma das empresas associadas à ABIEPAN, e nessa oportunidade nós estivemos também junto à entidade, e depois que saímos dessa diretoria, fomos convidados a ser parte em discussões muito importantes. Eu diria até que há discussões que marcaram a história do antes e depois do setor de equipamentos no Brasil. É o caso da NR12, uma normativa extremamente importante no momento em que o país vivia grandes dificuldades, porque muitos equipamentos vinham do exterior sem terem o devido acompanhamento, sem terem devida normatização. Então, isso tudo se revelou pela importância da NR12, né? Muito mais ainda, a gente tem agora aqui na galeria dos presidentes várias pessoas que são ainda hoje elementos extremamente representativos e importantes no setor, né? Que é o caso, por exemplo, do Ângelo Souza, que
foi o primeiro presidente da ABIEPAN e é uma pessoa que está extremamente ativa nos dias de hoje, podendo, inclusive hoje ele é uma das figuras de grande importância dentro da empresa Prática, de Prática Equipamentos. Então, alguém que fez história lá no início da ABIEPAN, foi o primeiro presidente da ABIEPAN e continua ativo no setor, né? Temos aqui ainda outro presidente que foi o Gomiero, o Hipólito, o Edson Hipólito. Temos também o Marcos Antônio Tafaro, que também foi um dos presidentes, o Marco Antônio Coelho, o Paulo Roberto Cavalcante e agora, por último, o Ronaldo Ferraz. Então, aí está a galeria de presidentes da ABIEPAN. Mais ainda adiante do livro, para a gente chegar em algumas informações extras, você pode acessar esse livro também. A ABIEPAN está disponibilizando esse livro também via digital, mas aqui então você de repente pode fazer contato com a ABIEPAN para estar acessando esse livro. Nós vamos estar, aqui estamos também deixando para você várias informações que são extremamente importantes da história, e é bom lembrar que na TV Panificação Brasileira, no YouTube, nós temos também muitas informações sobre a história da panificação e a história dos equipamentos, inclusive com algumas entrevistas com uma das figuras que hoje é a pessoa que talvez tenha mais conteúdo histórico do setor de panificação, que é o Armando Tadei Júnior. E a gente vai falar um pouco mais dele adiante. Então, nos 30 anos de muitas boas histórias, conforme narra o livro aqui, diz o seguinte: ao longo de sua história, a indústria brasileira de máquinas e equipamentos para o setor de panificação e alimentos sempre foi pujante, arrojada e modernizadora. Contudo, nos meados da década de 80, ela atravessava um momento complicado, muito em função da situação econômica do Brasil, é verdade, mas que seguramente era agravada pela carência de organização associativa. Então esse foi o cenário que nasceu a ABIEPAN, né? Realmente uma grande dificuldade, e o nosso amigo Ângelo, de forma corajosa, assumiu a presidência da associação. Ainda aqui dentro da história, né, a gente lembra que tivemos empresas como a Útil, a Cian e outras empresas que foram história, que hoje já não existem mais no cenário brasileiro, mas temos aqui uma pessoa que a gente com muito carinho relata o que está escrito aqui, que é o pai do Armando Tadei. E tem uma declaração aqui do Armando Tadei Júnior, do seguinte: meu pai era um associativista de carteirinha, e mesmo diante do baixo quórum daquele primeiro encontro, considerou bastante positivo e promissor, um embrião que vingaria quase 10 anos depois com a fundação oficial da ABIEPAN. Isso é contado pelo Armando Tadei, mostrando que já havia um interesse de se criar uma associação, mas que isso demorou ainda na elaboração e na junção de tantas opiniões diferentes 10 anos depois. E o Armando Tadei foi pai, né? Foi o proprietário da metalúrgica Bock, que foi uma das precursoras aí do setor. Então é um livro bastante interessante, faz homenagem a algumas pessoas importantes pessoas que não estão mais hoje entre nós, né? Já cumpriram sua etapa na vida, e vai contando também várias ações que a ABIEPAN fez para a melhoria do setor e a maior competitividade, inclusive para a exportação. E a gente fecha esse comentário sobre este livro falando que após essa evolução que o setor teve, pôde-se trazer
a questão da exportação de equipamentos brasileiros para outros países. Então, isso é um grande avanço. O Brasil precisa exportar e a ABEPAM está cumprindo esse papel muito importante. Fecho aqui com a seguinte colocação, que a revista Panificação Brasileira, a revista Confeitaria Brasil, a revista Mercado Sorveteiro e todas as nossas revistas voltadas ao food service estão à disposição de todas aquelas entidades que querem a evolução, querem o crescimento do setor. Então, é sempre valorizado aquele trabalho de se associar para buscar o bem comum e também o bem dos consumidores. E nós estamos prontos a colaborar com isso. Ficamos agradecidos pelo livro, parabéns, belíssima produção, onde fala a ABEPAM 30 anos, passado, presente e futuro de uma produtiva história. E nós queremos continuar fazendo histórias da panificação, da confeitaria, com você e com todos aqueles que desejam o desenvolvimento da panificação brasileira. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa.